Olá, que bom que você voltou e não desistiu de mim. Ou melhor, não desistiu do direito do trabalho. Você vai se apaixonar, você vai fechar, você vai gabaritar a sua prova. Pode acreditar em mim. Vamos seguir? Vamos embora. Vamos então continuando aqui no princípio da proteção. O princípio mais importante, o princípio dos princípios. Lembra? Você que me abandonou um pouquinho uns dias aí, né? Princípio da proteção subdivide-se em 3. Indúbio pro mísero ou pro operário, norma mais favorável e condição mais benéfica. Tranquilo? Muito bem. Vamos então falar do princípio da norma mais favorável. Joga a telinha aí, o esqueminha é muito bom. Norma mais favorável, vamos imaginar que eu tenho uma norma A, que ela trate sobre o tema da hora extra. E eu tenho uma norma B, que trata do mesmo tema, que é hora extra. Vou aplicar qual? Vou aplicar a mais benéfica para o empregado, sem sombra de dúvida. Né? Vou até colocar ela em destaque aqui. Vem comigo. Muito bem. Vamos imaginar que eu tenho, né? A Constituição Federal, que no artigo 7º, inciso 16, traz um adicional de no mínimo 50%. Então, esse adicional é o adicional de horas extras. Se eu trabalho além da 8ª hora diária e 44ª semanal, e se eu for prorrogar minha jornada, eu vou fazer jus a um adicional de no mínimo 50%. Horas extras é igual à hora normal acrescida do adicional de no mínimo 50%. Se a minha hora normal vale R$10, se eu hoje fizer mais uma horinha extra que eu não vou passar, eu recebo pelo menos lá R$15 por essas horas. Muito bem, esse é o papo de hora extra. Na norma A, que aqui é a Constituição Federal. Mas imagina que no regulamento empresarial, ou na convenção coletiva, ou no acordo coletivo, na convenção, escolhemos aqui, na convenção coletiva de trabalho da minha categoria, diz que quem prestar horas extras fará jus a um adicional de no mínimo 70%. Aí eu lhe pergunto, o que é melhor? Um adicional de horas extras de no mínimo 50% ou de no máximo 70%? Tem nem resposta, Renzete. É claro que o maior é o de 70%. Então, vou aplicar qual? Vou aplicar o regulamento empresarial. Nesse caso, eu descarto a Constituição Federal e vou aplicar a regra do regulamento, não foi convenção, não foi? Da Convenção Coletiva de Trabalho. Mas, Renzete, na tela, como fica a hierarquia? Existe hierarquia de normas no direito do trabalho? Lá na minha época da faculdade, o meu professor de Direito Constitucional me ensinou a pirâmide de Kelsen. Lá na pirâmide de Kelsen eu aprendi que a Constituição está no topo e o resto é o resto, vem embaixo. Isso é muito lindo, muito bonito para as aulas de Direito Constitucional. Para o direito do trabalho, você não vai aplicar essa regra. Veja, independentemente da posição hierárquica, apesar da Constituição de fato estar no topo, independentemente dessa posição hierárquica, você vai sempre aplicar a norma mais favorável ao empregado. Atente-se bem a isso. Não existe, repito, hierarquia de normas aplicada aqui no campo do direito do trabalho. Ok? Vamos a um artigo? Vamos lá. Não, uma questãozinha interessante. Coloca na tela, por favor, Guilherme. Olha essa questão aqui do CESP, que diz assim: no direito do trabalho, vamos marcar, aplica-se o princípio da norma mais favorável, que autoriza ao intérprete a aplicar a norma mais benéfica ao trabalhador, ainda que essa norma seja de posição hierárquica inferior ao sistema jurídico. Isso foi considerado pelo CESP como certo. Olha que interessante, o gabarito foi certo. Então, ainda que esteja em posição hierárquica inferior, pode vir, você vai aplicar sim, a mais benéfica, a mais favorável ao empregado. Bem interessante, bem legal. Agora, ele pode, em prova, fazer o que também? Colocar um dispositivo e perguntar que princípio é esse. Aí você marca, norma mais favorável. Qual o dispositivo? Na telinha, artigo 620 da CLT. As condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo. O que você tem que entender aqui? Que entre a convenção coletiva de trabalho, e o acordo coletivo de trabalho, não existe hierarquia. Na convenção coletiva de trabalho, você tem a participação dos dois sindicatos, o sindicato dos empregados de um lado
e o Sindicato dos Empregadores. No acordo coletivo, quem participa? O Sindicato dos Empregados, negociando diretamente com uma ou mais empresas. Então, tanto na convenção quanto no acordo, você vai ter a presença do Sindicato dos Empregados. Ponto final. Estão presentes. Agora, não existe hierarquia entre a convenção e o acordo. Hierarquia não existe, não tem. O que você vai ter lá é quanto aos destinatários da norma um pouco menor. Se você faz uma convenção coletiva para os bancários, aí todos os bancos vão ser atingidos. Santander, Itaú, Bradesco. Agora, um acordo coletivo do Bradesco, só os empregados do Bradesco serão atingidos. Agora, a hierarquia não existe, tá? Atente-se, então, bem a isso, sempre aplicando o melhor. Olha como apareceu em 2013. Joga lá. Não é curso de questões, mas de vez em quando eu vou trazer umas questões só para vocês observarem. O artigo 620 da Consolidação das Leis do Trabalho, muito legal esse examinador, ó, colocou o dispositivo, prevê que as condições estabelecidas em convenção coletiva de trabalho, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo coletivo de trabalho. Tal dispositivo consagra o princípio da norma mais favorável, gabarito, letra D de dado. Vem para mim. Renzete, o que você fala cai em prova? Porque esse método foi testado e aprovado. Esse é o objetivo. É eu falar para você o que vai aparecer na sua prova. Então, é assim que cai. Se entrega para a matéria, porque é assim que cai e é assim que você vai gabaritar. Confia em mim, confia em mim. Não estou aqui para te enganar, longe de mim. Agora nós temos um problema. Temos problemas. O problema surge, esse é o grande problema, quando, atenção, entre essas duas normas, você tem uma parte boa, uma parte favorável e outra parte menos favorável ao trabalhador. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Tem a norma A, a norma B, mas uma parte da norma A é boa e outra parte não é tanto. Isso. A norma B, uma partezinha é boa, a outra não é tanto. Isso. Então, eu tenho um conflito. Quando eu tenho duas normas e uma parte delas são boas, e uma parte dela é boa e a outra não é, como fazer? Aí existem duas teorias, tá? Que é a teoria, joga na tela, da acumulação, volta para mim, o que traz a teoria da acumulação. Se você tem a norma A e a norma B e parte da norma A é boa e parte da B é boa, pegue a parte boa de cada norma, da A e da B, e crie uma outra C, só com coisas boas. Isso seria prejudicial ao empregador. Isso oneraria muito o empregador, óbvio, sem condições. Volte lá. Agora nós temos a teoria do conglobamento. E a teoria do conglobamento, que é a teoria gabarito em prova, diz o quê? Que você, diante dessa situação, vai olhar nas duas normas, a que é melhor no conteúdo, no contexto, na totalidade para o empregado. Pegue a norma A, pegue a norma B e veja a qual na totalidade é melhor para o empregado e aplique. Você não pode criar uma terceira norma, pega só o que é bom em uma e na outra. Não, isso não. Essa é a teoria da acumulação. Não, ela é mega minoritária. A teoria majoritária, pode acreditar, é a teoria do conglobamento, que diz que eu vou observar qual norma que no conjunto, no todo, é melhor para o empregado. E é essa que eu vou aplicar. Tudo bem? Tranquilos? Agora, bota na telinha. Esse princípio, ele é um princípio absoluto? Veja, volta para mim. Falar que um princípio é absoluto já é meio surreal, né? Sempre a gente vai pensar em princípios relativos. Então, falar que ele é absoluto é surreal. Sempre vou aplicar a melhor? Não. Se forem normas de ordem pública, olha lá, ou de caráter proibitivo, você vai ter que analisar no caso concreto. Vamos imaginar que o regulamento empresarial, surreal, né? Ou uma convenção coletiva diga o seguinte, olha, após a dispensa, após a rescisão do contrato de trabalho aqui na empresa, quem for ajuizar a reclamação trabalhista vai ter o prazo máximo de... Não, vai ter o prazo melhor, de 3 anos contados da extinção para ajuizar a reclamação trabalhista, onde pode postular os últimos 10 anos do contrato de trabalho. Poxa, super benéfico. Já que o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal diz o seguinte, contados da data, da rescisão, da terminação do contrato de trabalho,
eu tenho um prazo, vou para frente, contados da extinção, de 2 anos, para ajuizar minha reclamação trabalhista, onde eu posso postular, onde eu posso reclamar os últimos 5 anos. É a prescrição bienal e é a prescrição quinquenal. Olha que coisa interessante. Olha bem, muito interessante. Então, se o simples regulamento me fala que o prazo prescricional vai ser de 10 anos para eu reclamar e para eu ajuizar a ação tenho 3 anos, eu vou aplicar o regulamento? Claro que não, porque eu estou diante de uma norma proibitiva, uma norma de ordem pública que não pode ser alterada. Então, que nem questão de ser benéfico, só que não pode ser alterada, não posso mudar as regras do jogo. Então, esse exemplo aqui é um exemplo clássico. Olha como o CESP já cobrou. Joga lá. TRT 17ª região caiu assim, ó. O princípio da norma mais favorável ao trabalhador não deve ser entendido como absoluto, muito bem, não sendo aplicado, por exemplo, quando existirem leis de ordem pública a respeito da matéria. Leis de ordem pública a respeito da matéria. O exemplo clássico que eu falei aqui, prazo prescricional. Então aí não há que se falar em hipótese nenhuma em aplicar um regulamento, já que é uma norma proibitiva. Aí não. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Maravilha. Vamos então seguir, joga na telinha e falar um princípio, falar do último, né, da proteção, que é o princípio da condição mais benéfica. Pois bem, quando eu fui admitido, aqui no Eu Vou Passar, eu recebi um livrinho, amarelinho desse tamanho, que dizia Regulamento Empresarial. E esse livrinho amarelinho dizia, em alguma cláusula, não me recordo o número, que os professores do Eu Vou Passar faziam jus ao 14º salário e à cesta básica. Pergunta: empregador tem que ter regulamento empresarial? Não. É uma faculdade dentro dos poderes do empregador, poder regulamentar, que ele tenha lá o regulamento interno. Se ele tiver o regulamento interno, tem que lembrar o seguinte: esse regulamento interno, ele faz lei entre as partes. Ele faz lei entre empregado e empregador. É a nossa cartilha, que deve ser seguida. Deve ser seguida. Então, será que amanhã poderia o Eu Vou Passar, diante de uma crise financeira que abraça aí o Brasil inteiro, chegar e falar para os professores: olha, infelizmente, o 14º salário eu vou retirar. Não será possível mais que vocês recebam o 14º salário. Mas alto lá. Alguém pediu o 14º salário? Não. O regulamento interno, o regulamento empresarial é que definia que os professores do EVP fariam jus ao 14º salário. Será que o empregador poderia retirar o 14º salário? Poderia sim. Mas poderia retirar o 14º salário para os novos empregados, para os novos contratados? Eu não. Eu que já estou nessa situação, eu que já tenho no meu regulamento garantido o 14º salário, eu vou fazer jus do 14º salário até o final. Os novos empregados, os novos contratados, sim, essa situação poderia ser alterada. Agora comigo não, é um direito adquirido no meu contrato. Olha lá, a súmula na telinha, 51, item 1, é uma das súmulas mais cobradas em prova, tá? Tem um minuto aqui. A gente faz muito essas mesmas estatísticas e a gente observa sempre isso. A súmula 51, o item 1, é uma das súmulas campeãs mais exploradas em provas. Diz assim: as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Então, só para os novos empregados, só para os novos contratados. Eu não. Eu que já tenho aquela situação no meu contrato de trabalho, aquela garantia no meu contrato de trabalho, essa situação, essa garantia vai perdurar até o final. Tá bom? Muito bem, cuidado com isso, atente-se bem a isso. Só para exemplificar, coloca na telinha, por favor. Vale a pena exemplificar. O regulamento da empresa boa revogou vantagens deferidas a trabalhadores em regulamento anterior. Nesse caso, segundo a súmula Renzetti, uma prova de técnico, né? Nível 2º grau, explorando súmula. Vem. Sim. Não cai súmula para técnico, vai atrás. Se não cair, ótimo. Olha para o fiscal, agradeça. Obrigado, senhor fiscal, por não cair. Agora, se cair, é quase a regra. Súmulas e OJs não caem, despencam em prova. Súmulas e OJs representam gabarito em prova. É inadmissível você encarar uma prova de direito
e de processo de trabalho sem conhecer as súmulas e OJs. Se eu quero que você consiga a tão sonhada vaga, eu vou te ajudar. E eu vou te ajudar falando que vai cair. Súmulas e OJs despencam em prova. Volte lá. Então, o regulamento da empresa boa revogou vantagens deferidas a trabalhadores em regulamento anterior. Nesse caso, segundo a súmula 51 do TST, as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Em matéria de direito do trabalho, esta súmula trata especificamente do princípio da condição mais benéfica. Pode voltar comigo. Tudo bem? É assim que cai. Então, te vendendo uma ideia aí de medo, não cai nessa ideia de medo não, porque não tem nada demais. É bem tranquilo. Tudo bem? Muito bom. Vamos a um próximo princípio, bota no seu caderno aí, que é o princípio da imperatividade. O que esse princípio da imperatividade vai dizer? Imperatividade para quem, Renzetti? Imperatividade para as normas trabalhistas. É esse o primeiro ponto. Ou seja, eu preciso dar uma restrição à autonomia das partes em modificar cláusulas, condições desse contrato. Parou? Renzetti me ensinou, tu vai lembrar isso na hora da prova. Veja, as partes são livres para pactuar esse contrato? Sim. Eu não posso pactuar com o Guilherme que eu vou pagar para ele o 14º salário? Posso. Mas eu posso pactuar com o Guilherme se vai ter ou não vai ter 13º salário? Não. Porque isso já é direito social, é consagrado na Constituição Federal. E isso eu não vou pactuar com ele, claro que não. Agora, se vai ter o 14º, não, eu posso falar com ele, não posso? Posso. Então, o princípio da imperatividade traz uma imperatividade para as normas trabalhistas, impondo restrições às partes, empregado e empregador, para modificar, para inovar cláusulas contratuais. Exemplo, olha, Guilherme, se você prestar horas extras aqui no Eu Vou Passar, eu vou te pagar essas horas. Acontece o seguinte, as horas que você vai receber além da 8ª diária vão ter natureza indenizatória. Não pode. Isso é fraude. Se eu vou dar natureza indenizatória, eu quero o quê? Burlar, fraudar, mascarar os direitos trabalhistas, já que essas horas não vão incidir reflexos em nada. Então, não posso. As horas extras de natureza, diga, muito bem, salarial. Eu não posso mudar o caráter. Então, entra o princípio da imperatividade, dando uma restrição a essa vontade das partes em negociar esse contrato. Tá bom? Então, atente-se bem a isso. Não pode existir essa alteração. Volte na telinha. Próximo princípio, princípio da irredutibilidade salarial. Irrenunciabilidade, tanto princípio, né, dos direitos. É porque depois, é claro, a gente vai falar da irredutibilidade salarial. Vamos imaginar uma cena que vai explicar bem esse princípio aqui. Imagina que eu esteja há 2 anos desempregado. As contas chegam, as crianças estão sem colégio, estão com fome em casa, o país está numa crise tremenda, e eu hoje fui fazer uma entrevista e eu finalmente consegui uma vaga. Mas aí o empregador falou assim para mim, olha, gostei de você, quero te contratar. Só tem 2 situações que é melhor você saber agora. Pode falar, chefe. Férias, aqui não existe. 13º, você não vai ter. Diga, Guilherme, eu aceito. Eu estou há 2 anos desempregado. As crianças em casa chorando de fome. A mulher reclamando da vida. A sogra chegou. Pintou esse emprego. Mas o cara me diz, não vai ter férias e 13º, eu aceito. Pessoal, vem. Claro que eu aceito. Claro que eu aceito. Eu estou há 2 anos desempregado. Então para e pensa um pouquinho, junta as coisas. Se fosse possível o empregado renunciar direitos, nós não receberíamos mais nada. Então entra em cena o Estado e diz que empregado não renuncia a direito trabalhista. Se nesse exemplo que eu contei, se o empregado fala, aceito, chefe, não tem valor nenhum.
Não tem valor nenhum. Se ele amanhã ajuizar uma reclamação trabalhista, ele vai receber todos os períodos de férias e todos os anos do 13º salário. Já que empregado, repito, não renuncia a direito trabalhista, porque numa situação dessa, facilmente esse empregado aceitaria qualquer coisa para ele conseguir uma vaga, para ele levar um pão para dentro de casa. Então, repito, princípio da irrenunciabilidade, é a regra, empregado não renuncia a direito trabalhista. Renzetti, é a regra? É a regra. Porque existem exceções? Existem sim. Existem hipóteses aqui no direito do trabalho, e são bem excepcionais, bem pequenas, que o empregado renunciaria a direitos. Você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Nós temos um regulamento empresarial aqui, acabei de lhe falar. Esse regulamento, ele fala que eu tenho 14º salário, cesta básica, e o empregador não pode alterar para mim, só para os novos. Acontece que essa semana eu recebi um telefonema. Eu recebi um telefonema de Rafael Novaes, professor de Direito Tributário, quem faz aí as outras matérias sabe quem é, né? Rafael Novaes, doidão, loucão, me ligou e falou: Renzetti, vai sair um novo regulamento empresarial do Eu Vou Passar. E no novo regulamento empresarial vai ter a PL, a participação nos lucros e resultados, ou PLR, para quem preferir. Eu vou aderir para ele, bicho. Me falou assim mesmo. E aí? Será que eu posso migrar para o novo regulamento empresarial? Posso. Se eu fiz uma conta rápida. Entre PL e 14º salário, a PL é muito melhor. Então, se eu vou migrar para o novo regulamento, eu estou renunciando às condições do regulamento empresarial. Então, essa é uma hipótese de renúncia por parte do empregado. Repetindo, em regra, empregado não renuncia a direito trabalhista, salvo raríssimas exceções. Joga na tela, súmula 51, item 2 do TST. Havendo a coexistência de 2 regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema de outro. Volte. Então, entendi, Renzetti, regra é não renunciar. Isso. Mas tem mais uma exceção. Atente-se aqui. Imagina não. Quando o empregado pede demissão, ele, empregado, tem que avisar o empregador. Lembra? Efeito surpresa, aviso prévio. Então, ele vai dar o aviso prévio para o empregador. Ó, chefe, arrumei um novo emprego, vou cumprir o aviso prévio e vou sair. O aviso prévio pode ser trabalhado, pode ser indenizado, se for por parte do empregador. Por um empregado, o empregado pode virar e falar assim: chefe, arrumei um novo emprego, começo daqui a 2 horas, estou indo embora agora da sua empresa. Não pode? Pode. Se o empregado fizer isso, ele está renunciando, essa é a regra para o TST, o aviso prévio. Da mesma forma, olha, chefe, estou saindo, vou cumprir o aviso prévio. Aí no meio do aviso prévio o empregado vai e fala: chefe, eu já arrumei um novo emprego. Ele estaria renunciando para o TST às condições desse aviso. É o basicão. Mas aí lembra da regra: empregado não renuncia a direito trabalhista. Vai para a tela. Súmula 376. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo, olha aí, comprovação de haver usado o serviço obtido no novo emprego. Ou seja, se ele obteve um novo emprego, ele estaria aí renunciando às condições do aviso, né? É uma exceção também, mais uma aí, a esse princípio da irrenunciabilidade. Tem outra? Tem. Você quer ver? Se eu fui eleito dirigente sindical, por exemplo, e eu vou defender aquela base, né? A minha categoria naquela base que corresponde a um município via de regra. Se o empregador me transfere, eu aceito transferência, ou eu peço transferência, eu estou fazendo o quê? Renunciando ao meu mandato. Tem efeito de renúncia. Eu aceitar a transferência, porque transferência, para a gente, veremos mais na frente, quer dizer aquela que acarretar mudanças de domicílio. Então, se eu aceitar a transferência, eu estou renunciando ao meu mandato. Tá? Essa é a regrinha básica. Próximo princípio, põe na tela, joga aí. Princípio da continuidade da relação de emprego. Veja bem se isso aqui não é a regra. Eu arrumar um emprego, trabalhar, crescer na empresa, ficar nela até eu me aposentar. Diga, a maioria dos empregados
Quer ficar pulando de galho em galho ou quer estabilizar numa empresa, ali ficar, ali crescer e se aposentar? A grande maioria quer isso. Quer se estabilizar numa única empresa e ali ficar. Então, a regra é o princípio da continuidade. A regra é o contrato por prazo indeterminado. O contrato a termo, o contrato por prazo determinado, ele é excepcional. Só quando a lei permitir. Tanto é que se houver dúvida se o contrato celebrado por prazo determinado ou indeterminado, prevalece a regra. Aquele contrato foi celebrado por prazo indeterminado. Atente-se bem a isso, tá bom? Então, essa é a regrinha. A regra é o princípio da continuidade. Joga na tela, súmula 212 do TST. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negado, a prestação de serviço e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Em relação, vem cá, a esse ônus da prova, você vai explorar ele muito melhor em processo de trabalho, ou comigo ou com outro professor. Mas o que eu quero extrair da súmula 212 é o princípio regra, é o princípio da continuidade. Se eu celebro um contrato com você, a regra é que esse contrato vá até o final. Regra, né? A gente sabe que nem sempre é possível, mas é a regra. Renzete, manda. E se ocorrer aquele fenômeno da sucessão trabalhista? O que é a sucessão trabalhista? É a transferência de titularidade. Se chega uma pessoa aqui que fala, quero comprar ou eu vou passar. Então chega, procura o João Antônio e fala, vou comprar ou eu vou passar. Se ele compra ou eu vou passar, existe a transferência da titularidade. A condição e a continuação, do negócio, o contrato do Guilherme fica como? Da mesma forma. Não afeta em nada o contrato do Guilherme, porque o requisito da pessoalidade é em relação ao Guilherme. Em relação ao empregador é impessoal, a impessoalidade. Então não importa quem seja o empregador do Guilherme. Se o eu vou passar for vendido agora, transferência para outro titular e a continuidade do negócio, o contrato do Guilherme não vai ser alterado em nada. Princípio da continuidade, que é a regra, tá? É só você lembrar do artigo 10 e do 448, depois veremos isso, falar em sucessão trabalhista, que você certamente vai lembrar dessa regra. Ok. Joga na tela. Observação. E se ocorrer uma hipótese de suspensão e interrupção do contrato de trabalho? Vem para mim. Quero dizer, vamos imaginar que no curso do contrato de trabalho o Guilherme se acidentou, vai ficar afastado, recebendo auxílio-doença, ou hoje ele vai se casar, aconteceu um falecimento, não dele, não falei de você não, tá? De alguém, da família, que ele tenha que ir, o que for. Ou seja, ocorrido uma causa suspensiva ou interruptiva no contrato de trabalho, altera o contrato em nada, em nada. Porque o princípio regra é o princípio da continuidade. Mesmo diante de uma hipótese suspensiva ou interruptiva, o contrato não será alterado. Ok? Muito bem. Toma nota aí já, na telinha, para o próximo princípio, que é o princípio da primazia da realidade. Pode voltar. Guilherme confidenciou aqui que antes ele trabalhar no Eu Vou Passar, ele trabalhava numa outra empresa, não era curso, né? E ele falou que na carteira de trabalho dele estava assim, salário R$1.000. Mas todo dia 20, o empregador dava um envelopezinho para ele, por debaixo da mesa, com mais R$1.000 por fora. Pergunta, qual era o salário do Guilherme? 1.000 ou 2? Muito bem, R$2.000. Mas, Genzete, por que 2 se na CTPS do Guilherme vinha 1.000 e ele ganhava mais R$1.000 por fora? Ah, existe esse por fora? Não. Esse por fora objetiva apenas o quê? Fraudar, burlar, driblar as normas trabalhistas. O princípio é o princípio da primazia da realidade. Não chame de contrato realidade não, ok? Primazia da realidade. Quer dizer o que esse princípio? A verdade real. A verdade dos fatos prevalece sobre a verdade formal, a meramente documental. Não quero saber
se um contratinho fala que eu sou cooperativado, se eu trabalho com subordinação, com habitualidade, com onerosidade, com pessoalidade, eu sou empregado. A carteira fala em 1.000, mas ganha mais 1.000 por fora, são 2.000. Ele quer pagar só 1.000 por fora na carteira por quê? Para os 8% do meu fundo de garantia, só ele em cima de 1.000. As minhas férias em cima de 1.000, o 13º em cima de 1.000 e não em cima dos 2.000. Então, cuidado com isso. É para burlar, é para driblar direitos, sem dúvida. Na tela, artigo 9º. Na sua prova, ele pode colocar aí esse artigo e perguntar que princípio é esse. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Aí uma questãozinha de prova já fica aí. 2014 disse assim: a relação objetiva evidenciada pelos fatos, olha o que eu falei, define a verdadeira relação jurídica estipulada pelos contratantes, ainda que prevista de forma diversa em documento firmado pelas partes. Trata-se do princípio da primazia da realidade. Vem, a verdade real, a verdade dos fatos, prevalece sobre a verdade formal, aquela que é meramente documental. Acredite, acabou, estouramos o tempo, mas eu volto para finalizar com você os princípios e já caminhar com fontes do direito do trabalho. Não desiste. Vou ficar aqui, ó, brindando com você a sua vitória, te aguardando. Até a próxima. Não esquece nunca, trabalho não dá trabalho. Tchau.